incumbido de trazer um tema interessante para o Enem, um tema que sempre ele está recorrente no Enem, né, que é o tema de conjuntos numéricos, tá? Então, conjuntos, ele é um tema muito fácil de se visualizar, tanto nas provas do Enem, como de prova de concurso, outros vestibulares, mas também ele é fácil de visualizar no dia a dia, tá? Deixa eu ver aqui, alguém moveu a apresentação, se alguém puder tirar a apresentação aí, porque eu já estou apresentando. Deixa eu ver se eu consigo colocar de volta. Vocês estão vendo a apresentação? A minha? Sim, sim. É para todo mundo ver? Sim, tá Tá visível. dando, Mário. Ok. Antes de começar, eu quero dizer que eu vou fazer algumas perguntas, coisas simples, vocês podem responder aí no chat, tá? Então, uma, duas palavras para a resposta, não pedido interagindo. Caso alguém tenha alguma dúvida, manda no chat, que eu vou estar com o chat aberto aqui, eu vou estar lendo o tempo todo, tá? E aí fica mais fácil a nossa interação. Se for alguma coisa mais complexa, finaliza aí que eu dou um espaço para vocês falarem, tá? Se for uma coisa que dá para esperar, deixa para o final. Mas se for alguma dúvida muito pontual, assim, muito momentânea, pode tirar, para que a gente não perca, a gente não tenha nenhum prejuízo, tá? No nosso processo. Beleza? Então vamos lá. Matemática Enem. Nosso tema de hoje, conjuntos. O que é um conjunto? Né? A gente vai estudar um pouquinho da teoria dos conjuntos. Mas e aí, o que vocês acham que é um conjunto? Alguém pode dar um exemplo aí no chat ou falar até? O que seria um conjunto? E aí, vamos participar? A gente tem vários tipos de conjuntos, pessoal. Tá? Mas, no geral, conjunto a gente pode definir como um agrupamento, tá? Um grupo de coisas. Então, a gente tem vários exemplos aí. Uma sala de aula é um conjunto, certo? Um time de futebol, um time de basquete, um grupo de professores, um grupo de amigos, né? As pessoas que estão presentes nessa reunião agora pode ser considerado um conjunto, tá? Um grupo. Mais uma vez eu pergunto para vocês, vocês estão vendo a minha apresentação ou estão vendo outra apresentação que não seja a minha? Tô vendo outra. Eu também Ó, tô vendo outra. Não tá aparecendo mais, não. Aqui tava. quem é essa pessoa que está apresentando aqui? Tá. Ó, pessoal, não cliquem em botar para apresentar, deixa só eu apresento. Vocês, quem for entrar na sala ou sair, entra só para participar e não para apresentar, beleza? Voltou aí para todos? Voltou, Mário. Sim. Valeu. Então, conjunto é todo grupo, tá? Que pode ser formado por pessoas, por objetos, por números, que vocês imaginarem aí, que vocês consigam agrupar. É um conjunto, tá? Conjunto de casas, né? Forma uma rua, um conjunto de ruas, forma um bairro, por aí vai. Cidades são conjuntos, estados, por aí vai. Tudo que vocês conseguirem imaginar de agrupamento de objetos ou de seres vivos ou de pessoas, o que quer que seja, pode ser considerado um conjunto, tá? Então, a teoria dos conjuntos, que é essa que a gente vai estudar hoje, ela tem três pilares, ela tem três pontos importantes, são pontos cruciais que eles sustentam toda a base dessa teoria. Então, tudo na matemática é assim, ela começa com a base e as coisas elas vão surgindo em cima dessa base e a teoria vai aumentando, né? E o sistema de conhecimento aí vai crescendo, tá? Então, são três conceitos muito importantes. O primeiro conceito da teoria de conjuntos é o conceito básico de o que é um conjunto. Tudo aquilo que dá uma ideia de
coleção ou de grupo, de agrupamento, né? Uma reunião de coisas. Então, a gente pode dizer muito bem que essa reunião é um conjunto de pessoas que está unido aqui de forma online, de forma virtual, para estudar matemática. É um conjunto, tá? Então, no geral, a gente vai utilizar uma letra maiúscula do nosso alfabeto para representar um conjunto, tá? A matemática é muito assim, né? A gente tende a codificar as coisas. Para que a gente não tenha que escrever, vamos supor, conjunto dos jogadores da seleção brasileira de 1984. Ó, a pessoa, toda vez que eu for me referir àquele conjunto, eu tenho que citar essa frase inteira. Então, a gente simplesmente designa uma letra para representar aquele grupo, a gente chama de conjunto A. Então, toda vez que, numa determinada situação, a gente citar o conjunto A, a gente lembra desses jogadores da seleção brasileira de 80, 84, por aí vai. Se não ficar claro, gente, o que eu estiver falando, vocês podem sinalizar aí, tá? Então, todo conjunto, a gente pode chamar ele por uma letra maiúscula do alfabeto, para facilitar a resolução de uma questão, tá? Então, a gente pode escrever também um conjunto de outras formas. Né? O conjunto ele pode ser escrito, os seus elementos, num gráfico de bolas, a gente vai ver mais na frente, né? Chamado de gráfico de Venn. A gente pode escrever o conjunto entre as chaves, né? Elemento por elemento do conjunto. Ou a gente pode identificar o conjunto por uma lei de formação. Tá? A gente vai ver todos esses exemplos mais na frente. Esse é o primeiro ponto da teoria dos conjuntos, o que é um conjunto, que basicamente é um agrupamento. Tá? Bom, partindo desse primeiro pilar, a gente vai para o segundo pilar. O segundo pilar da teoria dos conjuntos. Se o primeiro é agrupamento, o segundo pilar é elementos. Tá? São os elementos. Então, todo grupo, ele é o grupo de alguma coisa. Ele é um grupo composto por algo. E esse algo, na teoria dos conjuntos, a gente chama de elementos. Tá? Então, em um conjunto, tem determinados elementos que pertencem àquele conjunto. Tá? Então, os elementos, como vocês podem ver aí no slide, são os seres, né, os objetos, as coisas que estão presentes naquele conjunto. A gente tem aqui dois exemplos. A Bahia, ela é um elemento, né, nesse caso, o estado que compõe o grupo de estados do Brasil. Tá? A Bahia é um elemento desse grupo. Certo? Então, a gente consegue ver aqui a ideia de elemento e conjunto juntos. Ó. Brasil é um conjunto, Bahia é um elemento que pertence àquele conjunto, que está inserido naquele conjunto. Tá? Segundo exemplo, Biritinga é uma das cidades do estado da Bahia. Tá? Então, agora a Bahia está fazendo o papel de conjunto, é um conjunto de cidades, onde Biritinga é um desses elementos. Tá? Biritinga é uma dessas cidades. E aqui vem uma coisa muito interessante na teoria dos conjuntos. A gente tem que estar muito atento ao contexto. Tá? Porque algumas coisas, em um determinado contexto, podem ser consideradas um elemento, e em outros contextos, ela pode ser considerada um conjunto. A gente está vendo o primeiro exemplo aí, onde a Bahia é um elemento do Brasil, né? É um elemento do conjunto do Brasil, dos estados. Mas no segundo exemplo, a Bahia é um conjunto, onde os elementos desse conjunto são as cidades. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Vocês conseguem sinalizar aí nas mensagens? Está tudo certo? Eu posso continuar? Ou até falar, tá? Vocês podem abrir o áudio aí e falar alguma coisa. Beleza. Se alguém tiver dúvida, pode mandar, pode mandar ou por mensagem aqui embaixo, ou pode me interromper, não tem problema. Tá? Vamos lá. Então, a gente já viu os dois dos pilares da teoria dos conjuntos. Falta o terceiro pilar, que é a pertinência. Tá? Fala interessante. Pertinência. Não sei se ainda não chegou aí para vocês, não foi ainda não? Já passei o slide aqui. Foi. Está com um pouquinho de atraso, mas já. Pertinência. É o terceiro pilar da teoria dos conjuntos. Também bastante importante. Tá? Então, o conceito de pertinência, ele é um conceito que relaciona elemento com conjunto.
tá? É a relação que há entre elemento e conjunto. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco a gente vai estudar uma relação que há entre dois conjuntos. Entendeu não, gente? Tá. Ela é uma relação que há uma relação que há entre dois conjuntos que a gente vai estudar mais na frente. Mas primeiro, sempre que você for relacionar um elemento com um determinado conjunto, você vai dizer que ele pertence àquele conjunto ou que ele não pertence, tá? Se você for dizer que ele pertence ao conjunto, você vai usar esse símbolo aqui, que eu estou com essa aqui em cima, ó. Um elemento pertence a esse conjunto. Caso o elemento ele não pertence a esse conjunto, você usa esse outro símbolo, que é o símbolo de pertence cortado. Basicamente, ele significa que não pertence ao conjunto, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo embaixo. Tá bom. A Bahia ela é um elemento que pertence ao conjunto dos estados do Brasil. Logo, de forma simples, a gente pode representar o quê? Que a Bahia, ela pertence ao Brasil. Bahia, o exílio pertence ao Brasil. Fácil, né? Então, esse é o nosso primeiro símbolo da teoria dos conjuntos. Esse símbolo ele é usado em várias coisas da matemática, tá? Vocês aplicam isso em várias coisas, uma delas é em teoria dos conjuntos. Símbolo de pertence. Beleza? Bom, vamos aqui para alguns exemplos. E aí agora eu quero que vocês respondam aí no chat. A gente tem um conjunto, tá? O conjunto M. Conjunto M aqui. Lembra que eu disse que um conjunto ele é chamado por uma letra maiúscula do alfabeto? Conjunto M. E uma das representações deles do conjunto é entre chaves. Ó. Os elementos estão todos dispostos entre chaves. Quem são os elementos desse conjunto? Os números 2, 4, 6, 8 e 10. A gente também poderia descrever esse conjunto como uma lei, né? A lei seria números pares entre 1 e 11. Entre 1 e 11, os números pares que existem são os 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Tá? Então, é uma forma de descrever também utilizando uma lei de formação. Tá. A gente tem agora conjunto M. O conjunto M é composto pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10. E aí a gente vai completar com pertence ou não pertence. As lacunas. E aí, gente, nesse primeiro exemplo, o 2, ele pertence ou não pertence ao conjunto M? Aí já estou vendo Iramaia, né? Pertence. Pertence, né? Então é fácil, né? A gente está vendo aqui o 2 dentro do conjunto M, a gente pode dizer claramente que ele pertence, né? Logo, a gente marcaria... Gente, eu vou escrever aqui com o mouse, então, por favor, vai ficar feio, mas é a forma que a gente tem como escrever nesse enquadro. Tá? Então, eu posso dizer que o 2 ele pertence ao conjunto M. Ele está lá dentro, né? E aí, no segundo exemplo, a gente tem o 5. O 5 pertence ao conjunto M ou não? Então, Alan aí, Kevinho, Tia Aliás já responderam que não. Não pertence, de fato, é só a gente observar o conjunto M e ver que o 5 não está entre os elementos. Se ele não está entre os elementos, ele não pertence. Então, a ideia de pertinência aqui não existe. Logo, a gente faz um cortado, não pertence. O 10 pertence, pessoal? Positivo. Pertence, não é isso, Alan? Claro. O 10 está aqui, logo o 10, ele é um elemento do conjunto M. Aí eu pergunto, o elemento Brasil pertence ao conjunto M? Não, né? É fácil, é só a gente Negativo. e ver que aqui não tem Brasil, só tem números. Então, é fácil a gente ver que simplesmente o elemento Brasil ele não pertence ao conjunto M. Viu como é fácil a ideia de pertinência? Então, esses são os 3 pilares da teoria dos conjuntos. Primeiro pilar, conjunto. É um agrupamento de seres. Que seres são esses que o conjunto agrupa? É o segundo pilar.
os elementos. Mas no conjunto ele pode agrupar ou não seres. E ele agrupa com a relação de pertinência. Um elemento ele pertence ao conjunto ou ele não pertence. Então, em cima desses 3 pilares, a gente consegue montar a teoria dos conjuntos. Tá? Uma teoria muito importante que sempre cai em vestibulares, concursos, inclusive no Enem. Beleza, gente? Então, vamos avançar aqui com o nosso estudo. Ainda a gente tem... Ainda... É fácil, viu, Jéssica? Não só parece, não. É fácil. Ainda a gente tem outros conceitos importantes dentro da teoria dos conjuntos. Lembrando, é sempre bom que isso fique bem claro, tá? A relação que existe entre elemento e conjunto, entre um elemento e conjunto, é a relação de pertinência. Ou seja, um elemento ele pode pertencer a um conjunto ou ele pode não pertencer a um conjunto. Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque a gente vai estudar agora o conceito de subconjunto e inclusão. Ele é um conceito muito parecido com o de pertinência, mas não é igual. Então é sempre bom a gente lembrar disso. O pertence ou não pertence é quando se trata de um elemento para um conjunto. Ou um elemento pertence ou um elemento não pertence. Tá? Porque é uma possibilidade, gente, de a gente ter um conjunto dentro de outro conjunto. Isso é uma coisa muito interessante. Tá? Então, dados os 2 conjuntos, aqui o exemplo. Dados os 2 conjuntos, A e B, dizemos que A é um subconjunto de B se cada elemento do conjunto A também for um elemento do conjunto B. E aí a gente indica por A, esse Czinho esticado, B. E a gente lê A está contido em B. Olha como é interessante. A relação de inclusão, que é o contido ou não contido, tá? Ela só existe entre 2 conjuntos. Nunca entre um elemento e um conjunto. Um elemento e um conjunto é a relação de pertinência. A relação, quando um conjunto está dentro do outro, é a relação de inclusão. Exemplo. Aqui a gente tem um grupo de pessoas que estão nessa reunião, né? São 39 pessoas. E aí, dentro desse grupo de pessoas, a gente consegue distinguir vários conjuntos. Tem o conjunto dos meninos que estão aqui presentes. Tá? Esse conjunto dos meninos é um conjunto completo, é um conjunto de meninos que estão nessa reunião. E esse conjunto ele está dentro de um conjunto maior, que é o conjunto de todas as pessoas que estão dentro dessa reunião. Né? Tá? Então, a gente tem um conjunto maior das pessoas que estão na reunião, é um conjunto grande, e dentro desse conjunto está incluso um conjunto menor, que é o conjunto dos meninos. Dentro desse conjunto grande da reunião também está incluso o conjunto das pessoas que usam óculos, por exemplo. Tá? A gente consegue fazer vários tipos de conjuntos. Tá? A gente consegue só parar para pensar um pouquinho, a gente consegue descrever várias coisas. As pessoas que têm barba, as pessoas que não têm, as pessoas que usam brinco, as que não usam, as que têm tatuagem. A gente consegue descrever uma infinidade de conjuntos que podem estar dentro de outros conjuntos. A gente nunca pode dizer que um conjunto ele pertence a outro conjunto. Eu não posso dizer que A pertence a B, olhando para essa foto. Eu tenho que dizer que pode sim, pode ter três conjuntos, um incluso no outro. Tá? Então, eu posso dizer que aqui tem um conjunto grande da reunião, que é o B. Eu posso dizer que o conjunto é o conjunto dos meninos. Eu posso dizer que o conjunto C, eu posso criar aqui um conjunto C, aqui dentro do conjunto A. Eu posso criar um conjunto C, tá? Onde C é o conjunto dos meninos que usam óculos. Então, os meninos que usam óculos é o conjunto C, o conjunto E é o conjunto dos meninos, o conjunto B é o conjunto que está todo mundo aqui presente. Tá? A gente consegue fazer uma infinidade de conjuntos, um dentro do outro, não tem problema, é só ter uma relação lógica. Tá? O que a gente tem que se lembrar é que a relação que existe entre 2 conjuntos é a relação de inclusão, tá, gente? A relação que existe entre 2 conjuntos é a relação de inclusão. Como é que a gente lê esse símbolo aqui, esse Czinho aqui? A gente diz que A está contido em B. Certo? Isso. Conjunto A está contido em B.
O conjunto C, que eu escrevi aí, que eu desenhei, ele está contido em A, não é, gente? Não é fácil verificar isso? Se A já está contido em B, também é válido dizer que o conjunto C, ele está contido em B. Não há um erro em falar isso, tá? Porque se C está contido em A e A está contido em B, é lógico dizer que o C está contido também no conjunto B, tá? Então, o conjunto dos meninos que usam óculos que estão nessa reunião, obviamente eles estão nessa reunião, que é o conjunto B. Tranquilo ver isso aí? Ou alguma dúvida? Tá suave. Tá suave, né? Beleza. Eu posso criar aqui fora um conjunto D, tá? E aí, esse conjunto D aí, eu posso dizer que é o conjunto dos jogadores profissionais de pôquer. Eu acredito que não tem nenhum por aqui. Se tiver, me perdoe. Jogadores profissionais de pôquer, conjunto D. Eu pergunto, tem algum elemento do conjunto D que está presente no conjunto B, ou no conjunto A, ou no conjunto C? Não, né? Dá pra gente ver que o conjunto dele está separado. Eu disse para vocês que a relação que existe entre A e B é a relação de inclusão, ó. Está escrito ali. A está contido em B. E no caso de D, como é que eu digo? D está contido em B? A gente está vendo que não, ele está fora. Então, no caso de D, a gente vai usar D. Ele não está contido em B. Então, a gente pega o mesmo sinal de contido e corta. Significa que não está contido. Beleza? D não está contido em B. E aí, tudo certo? Tudo, né? Posso continuar, então. Tem sim, Miramar. Tem como estar ligado só na metade. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? A gente vai ver, eu acho que é agora, na verdade. Tá? Mas aí a gente já não usa o conceito de incluso, nem de subconjunto, né? Porque aí a gente tem, bom, se o A é um conjunto e ele está dentro do conjunto B, a gente tem, pela lógica, que A ele é um subconjunto do conjunto B. Se C ele é um conjunto que está contido no conjunto A, eu posso dizer que C é um subconjunto do conjunto A. Certo? Mas há uma possibilidade de eu ter um conjunto aqui, assim, ó. Conjunto E. Onde eu tenho uns elementos que estão aqui fora. Vou representar por essas bolinhas aqui. Os elementos que estão aqui fora. E tem uns elementos que estão aqui dentro. Eu não posso dizer que A está contido em B. E está contido em B. Tá? Porque E tem alguns elementos que são compartilhados com B. Mas nem todos. Nem todos os elementos de E são B. Então a gente vai ver que isso aí não é uma inclusão. Inclusão é quando o conjunto ele está completamente dentro de outro conjunto. Certo? Então vou avançar aqui. E a gente tem um exemplo. Então, quando a gente relaciona um conjunto com um conjunto com outro conjunto, a gente utiliza os símbolos contido ou não contido, né? O Czinho esticado para contido e o Czinho esticado cortado para o não contido. A gente agora vai dizer, a gente tem aqui um conjunto 1, 2, 3, vocês estão vendo aí. A gente tem aqui um conjunto, ó. 1, 2, 3. E a gente disse que ele está, o quê? Contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque todos os elementos que estão aqui também estão aqui dentro desse conjunto. Né? Logo, o conjunto 1, 2, 3 está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o segundo exemplo, a gente tem aqui o conjunto 1, 2, 0. E eu digo que ele não está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que ele não está contido? Porque o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele não tem um elemento 0. Tá? Então, se só um elemento estiver faltando, a gente não tem uma relação de inclusão. A gente diz que o conjunto ele não está contido, porque tem pelo menos um elemento
que não faz parte aí. Beleza? Tudo certo? Se a gente fosse desenhar esses dois conjuntos, tá? Já para a gente ir se familiarizando, a gente teria isso aqui, ó. O conjunto teria o 0, 1 e 2. O outro conjunto teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Não está muito bonito não, mas acredito que dá para entender aí. Né? Aqui seria o conjunto A. Aqui seria o conjunto B. A, B. Bonito não é não, viu? Escrever com mouse é difícil, viu? Tem que ter uma coordenação motora boa. Beleza? Então, vou passar. Outros conceitos importantes. A gente tem a igualdade de conjuntos. Uma nórdica, é? Então, a gente tem a igualdade de conjuntos. O que seria a igualdade de conjuntos? Dois conjuntos, eles são considerados iguais se eles possuem exatamente os mesmos elementos. Se os mesmos elementos que estão no conjunto A aqui, eles forem do conjunto B, sem exceção, então eu digo que os conjuntos A e B são iguais. Tá? Ó, conjunto A, a gente tem os elementos 0. Conjunto B eu tenho um elemento 0. Conjunto A eu tenho um elemento 1. No B eu tenho 1. No A eu tenho 2. No B eu tenho 2. No A eu tenho 3. No B eu também tenho 3. No A eu tenho um elemento 4. No B eu também tenho um elemento 4. Não tenho nenhum outro elemento além desses. Logo, se o conjunto A e B possuem os mesmos elementos, eu posso afirmar que o conjunto A ele é igual a B. E uso a linguagem normal matemática de igualdade. Tá? O símbolozinho de igual. A igual a B. Não é simples isso aí? Beleza. Então vamos avançar. A gente tem outros conceitos importantes. Tá? Esses 3 conceitos a gente não pode esquecer. Eles são muito importantes. O primeiro conceito é o conceito de conjunto vazio. Como assim? O conjunto é um agrupamento de coisas, mas tem um conjunto vazio? Tem, gente. Na matemática tem sim. Conjunto vazio, ele é um conjunto que não possui elementos. Tá? Lembrem, alguma pessoa pode confundir e achar que isso aqui é um conjunto vazio. Ó. Eu já vi isso, tá? Acontecer. Gente, isso aqui é um conjunto que tem um elemento, que é o elemento 0. O fato do valor 0 ser um valor nulo na matemática não quer dizer que isso seja um vazio, tá? Isso é um elemento. O conjunto vazio é aquele que não possui elementos, tá? Então, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco de um conjunto bem interessante que não possui elementos. Como é que a gente representa o conjunto vazio? Ou você faz, como está aqui, 2 chaves, abre chaves e fecha chaves, sem elementos dentro, ou simplesmente usa o símbolo de vazio, tá? Esse é o símbolo de vazio. Uma bolinha cortada na diagonal. Certo? Bom, existem outros conjuntos. Conjunto unitário. Conjunto unitário, como o nome já diz, unitário da ideia de unidade. É aquele conjunto que possui apenas um elemento dentro dele. Aqui eu fiz um exemplo de conjunto unitário. É o conjunto que possui o elemento 0. Tá? E a gente tem o conjunto universo, que é o outro conjunto importante, notável a ser estudado. Conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos que fazem parte do nosso estudo. Então, se você está estudando os estados do Brasil, numa questão, no contexto, o conjunto universo são todos os estados do Brasil. Se você está estudando as cidades da Bahia, que são os elementos,
conjunto universo é composto por todas as cidades da Bahia. Não faz sentido eu estar falando de cidades da Bahia num contexto e vir com Nova York, né? E vir com outra coisa nada a ver, vir com o nome de uma pessoa, tá? Porque cidades fazem parte do seu conjunto universo. Beleza? Quando estou tratando de números, o conjunto universo são aqueles números que eu estou tratando. Eu não posso misturar as coisas, né? Não faz sentido. Certo? Então, agora eu vou dar exemplo desses 3 tipos de conjunto. O primeiro conjunto fácil de dar um exemplo é o conjunto vazio. A gente tem um exemplo claro aqui e inegável, né? Os títulos mundiais que o Palmeiras possui. Nenhum é vazio, né? Nunca ganhou um mundial, infelizmente. Quer dizer, infelizmente não. Felizmente nunca ganhou um mundial. Então, aí a gente tem um exemplo de um conjunto vazio. O Palmeiras nunca ganhou um mundial, coitados. Serão sempre assim, provavelmente. Né? Conjunto unitário. Professor Mário André, o professor único. Né? Não tem outro Mário André. Pode ter... Eu já vi um professor de matemática chamado Mário André, mas não era eu. Então, pode ter um com um nome parecido, um nome igual até, mas não é o mesmo elemento. Tá? Eu sou único, graças a Deus. Olha, tá vendo o povo aí tirando onda com o Palmeiras? É assim mesmo. Espero que continue assim, porque eu sempre vou ter esse exemplo para dar quando eu tratar de conjunto vazio, né? Títulos mundiais do Palmeiras. Né? Tem outro exemplo, conjunto unitário. O título que o Flamengo tenta roubar do Sport, né? O título de 1987. É do Sport. O Flamengo tenta usurpar, né? Mas vamos deixar esse assunto para depois, que vocês ainda não estão prontos para debater isso. Conjunto É do universo. esporte mesmo, professor, tá certo. Conjunto universo. Todas as pessoas presentes nessa reunião podem ser consideradas um conjunto universo, tá, gente? Então, se a gente está aqui nessa reunião, nós somos o conjunto universo dessa reunião. Não faz sentido eu tratar de uma pessoa nada a ver que não tem relação com a gente aqui, tá? Então, quando eu estou falando dessa reunião, o conjunto universo somos nós, os elementos presentes nessa reunião. Beleza? Vamos voltar para os conjuntos. Tá tudo certo, gente, por aí? Ó, a gente já estudou que a teoria dos conjuntos ela tem 3 pilares, né? A ideia de conjunto, a ideia de elemento e a ideia de pertinência. Um elemento pertence a um conjunto é um grupo, elementos são os seres que compõem aquele grupo. Depois a gente viu que é possível que um conjunto esteja dentro de outro. Já não é pertinência, é inclusão. Quando o conjunto está dentro de outro, eu digo que aquele conjunto é um subconjunto. Né? Ele está incluso dentro de outro. É a ideia de inclusão, não de pertinência. A gente não usa o pertence, mas usa o contido. Tá? E agora a gente vai ver a operação. Quando eu vou misturar conjuntos, Eu sei. quando eu vou separar conjuntos, quando eu vou mexer com o conjunto, a gente vai usar a ideia de operações com os conjuntos. Tá? A primeira operação que a gente aprende é a operação de união. A gente vai unir 2 conjuntos. Como é que a gente faz isso? É muito simples, é muito fácil. A união de conjuntos, ela tem como símbolo, antes de tudo, o símbolo de união, tá? Que é esse Uzinho aqui. Eu tenho um conjunto A e vou unir com o conjunto B. Eu uso esse Uzinho entre os dois. A minha leitura do conjunto fica sendo A união B. Conjunto A, união B. Tá? Quando eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B e eu vou unir os dois, eu crio um terceiro conjunto. E o nome desse conjunto é A união B. Certo? Aqui já dá um exemplo claro. Ó, qual a união dos conjuntos A e B? Sendo que A é 1, 3, 5, 7, 9 e B é 2, 4, 6, 8, 10. Bom, se eu vou unir esses 2 conjuntos, conjunto A com conjunto B, eu vou ter um terceiro conjunto chamado de A união B. Esse terceiro conjunto eu vou pegar os elementos que estão em A, vou pegar os elementos que estão em B e vou juntar esses dois grupos de elementos, formando um só. E aí eu vou ter conjunto A união B, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não é fácil ver isso aí? Gente, uma dica que eu dou. Quando vocês forem trabalhar com conjuntos, principalmente sendo conjuntos numéricos, conjuntos de números, botem em ordem crescente. Fica muito mais fácil você localizar os elementos que você quer e visualizar. Tá?
entender e compreender melhor o conjunto. Porque eu poderia ter botado 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Não estaria errado. A ordem dos elementos dentro de um conjunto não altera o conjunto. O que altera seria se um elemento saísse ou outro elemento entrasse no conjunto. Mas se isso não acontece, o conjunto permanece o mesmo. Tá? Beleza? Então vamos seguir. Bom, a gente viu a união de conjuntos e agora a gente volta para uma pergunta que eu acho que foi a Iramaia que fez. E quando o conjunto tem um pedaço dentro do outro? Tá? A gente consegue identificar isso com a interseção de conjuntos. Certo? O que é a interseção de conjuntos? Interseção, basicamente, são coisas que estão comuns. Tá? É um pedaço de alguma coisa que está comum à outra. Certo? Bom, na matemática, na teoria dos conjuntos, a gente vai usar esse símbolo aqui para a interseção. Esse símbolo para a interseção. Certo? E a gente vai ler o que? A interseção B, ou, simplificando, A inter B. Certo? E aí a gente tem a interseção entre dois conjuntos. Então, qual a interseção do conjunto A, que é composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, essa interseção com o conjunto B, que é composto pelos elementos 3, 4, 5, 6 e 7. É muito simples. A gente vai olhar os elementos que são comuns, tá? Exatamente. A gente vai olhar os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Opa! Voltando. Quem são os elementos comuns? Aí eu olho. 1 no conjunto A. Tem 1 no conjunto B? Não. 2 no conjunto A. Tem 2 no conjunto B? Não. 3 no A. Tem 3 no B? Tem. Então eu já marco. 4 no A. Também tem um 4 no B. 5 no A. Também tem um 5 no B. 6 e 7 está só no B. Logo, a gente tem esses elementos que são comuns aos conjuntos A e B, que são os elementos 3, 4 e 5. Logo, aqui eu crio um novo conjunto chamado conjunto A interseção B, que é a interseção do conjunto A com o conjunto B, é o conjunto 3, 4, 5. Muito fácil, muito simples, né? Se eu fosse desenhar isso, se eu fosse fazer isso de forma gráfica, seria assim. Eu ia fazer uma bola horrível aqui para o conjunto A, ia fazer uma bola para o conjunto B, e a interseção, o 3, 4 e 5, eles ficariam aqui dentro, ó. Eles ficariam aqui dentro, ó. Nesse pedaço que é comum ao conjunto A e ao conjunto B. Beleza? Certinho? Então vamos adiantando. Há uma outra operação entre os conjuntos que é chamada diferença de conjuntos. Ou a gente pode chamar também de subtração de conjuntos. Não tem certa diferença, mas a ideia é de subtração. Tá? Bom, a diferença entre dois conjuntos é a seguinte. São os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Ou seja, eu tenho dois conjuntos. Um conjunto A e um conjunto B. Eu vou até nomeá-los aqui, para ficar mais fácil. Conjunto A é esse aqui. Conjunto B é esse aqui. O conjunto que está aqui no meio, né, que é esse pedaço aqui, ó. Vou tentar desenhar em cima dele. Esse pedaço que está aqui é o conjunto A inter B. É a interseção de A com B. Certo? Bom, como é que a gente faz a diferença, né? A subtração do conjunto A menos B. Isso aqui que eu quero saber. Como é que eu faço A menos B? É simples. Eu olho. Eu vejo que aqui está o conjunto A inteiro. Vocês estão vendo o conjunto A inteiro aqui? A bola do conjunto A é essa bola inteira. Né? Nessa bola inteira do conjunto A,
você retira o que também for de B. O que é que também é de B nessa bola toda? O que também é de B é esse pedaço aqui, ó. Não também pertence a B? Não é isso? Então, quem é o conjunto A menos B? É todos os elementos que estão em A menos os que estão em B. Ou seja, você ia riscar os elementos do conjunto B. Isso aqui ia deixar de existir, ó. Basicamente, o que ia sobrar era o conjunto A menos B, que é esse pedaço aí, que ficou claro, ó. A menos B, basicamente, é esse conjunto aqui. Certo? É fácil? Se fosse o contrário, B menos A, como é que a gente ia fazer? Se fosse o contrário, B menos A, basicamente, a gente ia pegar todos os elementos que estão em B, todos os elementos que estão em B, e ia retirar o conjunto A. Ia sobrar só esse pedaço aqui. Certo? Não é fácil? Tranquilo, gente? Meia lua, né? É isso aí. Então, exemplo. A gente tem aqui um exemplo. Seja o conjunto A composto pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B composto pelos elementos 0, 2, 5 e 6. Encontre, determine quem seria a resposta dessa letra A, ou seja, o conjunto A interseção B. Quem seria o conjunto A interseção B? Bom, a gente já viu que a interseção são os elementos que estão comuns, não é isso? Quais são os elementos que estão comuns aos dois conjuntos? O 0, né? Ele está nos dois, e o 2. Logo, a resposta da interseção de A com B é 0 e 2. Tá? Qual seria a união dos conjuntos? Qual seria a união dos conjuntos A e B? Hein, gente? A união dos conjuntos A e B. Como é que seria? Vou fazer aqui. A. União B. Ó, Ira Maia respondeu aí que ia ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pergunto, vai ficar como ela disse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ou 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6? Eu também nem espero a gente digitar. Oi? Se eu não espero a gente digitar, que agonia. Então vou digitando aí, digitem aí. É o tempo que eu vou dar um gole d'água, um segundo. Então tem que repetir os números embaixo? Tem que repetir porque tá juntando dois conjuntos.
E aí, gente? E aí? Final vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6? Primeira opção ou a segunda? Olha, é só a gente imaginar o seguinte. Imagina aí tem Ira Maia. Tem Ira Maia nessa reunião. Ira Maia é uma pessoa que é um elemento que pertence ao grupo dessa reunião. Mas Ira Maia ela também pertence a outro grupo, que é o grupo da família dela. Tá? Aí a gente vai unir agora os dois grupos, vai chamar a família dela toda para a reunião. Aí a pergunta, vai ter quantas Ira Maias aqui presentes? Uma ou duas? Dá até uma agonia de pensar com duas Ira Maias, não tem quem aguente, né? Tem que ser uma só. Epa! Então, Uma já é o suficiente, velho. Então, não é suficiente. Então, o elemento zero, o zero, ele é um ser, na matemática, é um ser próprio na matemática. Ele é único, tá? Não existe dois zeros distintos. Existe o zero, que pode ser colocado em vários contextos. Só foi 2, 6 errado, mas enfim. Então, existe o zero que pode ser colocado em vários contextos. Não quer dizer que existe dois tipos de número zero, não. Número zero é número zero. Número 1 é número 1. Número 2 é número 2. E por aí vai. Logo, Ira Maia quando a ficou gente na dúvida, depois que o senhor colocou isso aí, ela até respondeu de novo. Eu vi. Então, quando a gente faz a união de conjuntos, por mais que tenham elementos repetidos, a gente não pode repetir o elemento dentro do conjunto. Tá? Então, é 0, 1, 2, 3. Tá vendo, Ira Maia? Não fique mais em dúvida. Não vai pela conversa de Mário. Então eu respondi certo a primeira vez. Pois é, Olha, né? até o- Foi te confundir com o Mário. Aí fica me confundindo. Aí eu botou até um 7. Foi demais, né? Então, o outro exemplo que a gente tem é a letra C, que é o conjunto A menos o conjunto B. Como seria o conjunto A retirando dele o conjunto B? 0, 1, 2, 3 e 4. Não é isso? Esse é o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4. Aí eu quero tirar do conjunto A o conjunto B. Como é que fica? 1, 3 e 4. Hã? 1, 3 e 4. Exatamente, né? Porque a gente viu no slide passado que quando você vai fazer a subtração de um conjunto para outro, Tira a você interseção. retira, né? Você retira a interseção, você retira o que é comum. Logo, se você tem o que é comum aqui aos dois, basicamente é o 0 e o 2, quando você retira isso que é comum, você tem a subtração desses conjuntos, que é basicamente 1, 3 e... 4. É simples, é fácil, né, operar com conjuntos, não é isso? É fácil? Ou é difícil? Sim. Fácil. Tudo começa assim fácil e depois quer matar a gente, né? É bem isso, Raia. Tem que ser, né? A gente não pode Na assustar. sala ele não, é só isso, é só isso. Quando ia pro livro, as atividades, 500 coisas a mais. Bem isso aí. Ele só ensina o basiquinho que tem no livro. Só o basiquinho. Ó, no Enem, caem 45 questões de matemática. A gente tem que realmente resolver muita coisa, né? Bom, a gente agora tem um exemplo para resolver que ele é mais direto. Já é uma pergunta mesmo, já envolvendo a teoria dos conjuntos, né? Numa sala de aula, a gente tem 85 alunos que jogam basquete. 75 alunos jogam futebol. E 17 alunos praticam essas duas atividades, basquete e futebol. Aí vem a pergunta, né? Quantos alunos foram pesquisados, sabendo-se que todos optaram pelo menos por um dos dois esportes? Ou seja, não tem aluno que não pratica basquete nem futebol.
Eles praticam uma coisa ou outra, ou as duas. A pergunta é, quantos alunos tem nessa sala? 160. Oi? 160. Você somou os 85 do basquete com 75 do futebol, não é isso? Boa, foi. Não é isso? Sim, Então- foi isso que ela fez. Então, não é bem assim, tá? A gente tem que estar de olho em uma coisa. Um conjunto, como foi dito, quando eu uno dois conjuntos, por exemplo, o da família de Iramaia com essa reunião, quando eu unir, não vai dobrar a quantidade de Iramaias, não vai ter duas Iramaias, né? Deus nos livre desse caos. Mulher, Deus livre mesmo. Foi, gente. Vai ser necessário a gente parar e interpretar a situação, né? Porque, vamos supor aí que dessas pessoas que jogam basquete, jogam futebol, tem pessoas que praticam as duas modalidades. Se você simplesmente somar os dois valores, você vai estar repetindo alguém aí, né? Você vai estar duplicando alguém. Então, o que a gente tem que ter cuidado com a interseção? Quando a gente vai montar um diagrama como esse, tá? Diagrama de Venn, a gente tem que partir sempre da parte central do diagrama, tá? Da parte do meio, para a Fala que parte... falou 125 e Cleide perguntou 143. Então vai ser 143. Eu estou vendo aqui as mensagens. Vamos resolver para ver. O que a gente vai fazer? A gente tem que partir da interseção, ou seja, desse pedaço aqui, ó, central, que é comum aos dois conjuntos. E a gente tem aqui a informação. 17 deles praticam as duas atividades. Logo aqui no meio tem quantos alunos? 17. 17. Beleza? Mas olha que interessante. Foi dito que quantos alunos jogam basquete? 85. 85. E a gente tem aqui a bola do basquete, essa bola amarela toda, ó. A bola do basquete é essa aqui, ó. 85. Desses 85 já tem quantos aí? Que eu já encaixei quantos aí? 17. 17, né? Então eu tenho que fazer 85 menos 17 para colocar na parte que falta do basquete. Certo? 85 menos 17 dá quanto? 78. 68. 68, né? 68. Então eu venho aqui e coloco 68. Agora, se você somar os dois valores que estão dentro aí da bola do basquete, você vai ter 68 mais 17, que dá quanto? 85. Não é isso? 85. Então, Sim. tá tudo batendo. 85 dessas pessoas aqui no gráfico jogam basquete. Sendo que 17 delas jogam também futebol. Quantas pessoas jogam futebol, segundo nossa informação aqui, escrita? 75. 75. A bola de futebol é essa aqui. Eu vou até ver se eu consigo mudar a cor. A bola do futebol é essa aqui. O gráfico das pessoas que jogam futebol é esse aqui. São 75. Desses 75 também já tem 17, não é isso? A pergunta é, 75 menos 17 dá quanto? 58. 58. 58, né? Ó, se você faz 58 mais 17, você tem 75. Então, todas as informações, elas batem. No meio, que praticam os dois esportes, tem 17. Ao todo, que praticam basquete, tem 85. Ao todo, que praticam futebol, tem 58. Aí, quantos alunos tem nessa sala? Ou seja, quantos alunos foram pesquisados? É a soma desses três. 68 133 alunos. mais 58. Quanto? 133 alunos. 133? 143. 143. 133. Vamos lá, gente. Ó, Vai. só aqui Tá certo aí. tem 85. 126. Calma, vamos lá. 143. Tem 85. 143.
Certo, gente, calma. Agora você mudou, né, Safadinho? Mais 58 que faltam lá. A gente vai ter o quê? 13 aqui. Mais 14. 43. Então, ao todo, quantas pessoas foram pesquisadas? 143. Então, a gente tem que ter esse cuidado para interpretar uma questão de conjunto, para sempre começar da interseção do centro e expandindo para as partes periféricas do conjunto, que aí a gente consegue interpretar a questão como todo, a questão completa. Beleza? Facinho ou difícil? Mais ou menos. O ruim só foi a interpretação. Bom, aqui a gente tem agora um diagrama com três conjuntos grandes, né? E as suas intersecções. Observe que aqui a gente tem a interseção de A com B. Aqui a gente tem a interseção de A com C. E aqui a gente tem a interseção de B com C. Mas também a gente tem esse valor central aqui, que é a interseção de A, B e C. Nesse pedaço aqui, azulzinho claro, a gente tem somente A. Nesse aqui temos somente B. E nesse aqui temos somente C. Então, um diagrama com três possibilidades de conjunto grande, ele já é mais complexo. Mas a regra é a mesma. Começa sempre do centro e vai expandindo para as regiões periféricas do conjunto. Então, aqui, ó. Observe o diagrama e responda. Isso aqui é uma questão de identificação. Quem é o conjunto A? Eu não tenho que escrever tudo. Vamos ver aqui quem é o conjunto A. Conjunto A é todo o conjunto, todo o elemento que está nessa bola aqui, né? Ou seja, os elementos 0, 1, 2, 3, 4. Esse é o conjunto A. Quem é o conjunto B? Todos os elementos que já estão nessa outra bola aqui. Que seriam os elementos 2, 3, 5, 6 e 7. Exato. Quem é o conjunto C? Os elementos que estão no gráfico de C. 4, 5, 8 e 9. Isso, 2, 4, 5, 8 e 9. Tá? Agora vamos para a parte mais interessante. Isso aqui, essa primeira parte é fácil de identificar. Vamos ver agora quem é o conjunto A interseção B, união B interseção C. Ó, conjunto A interseção B unido com o conjunto B interseção C. Assim como nas questões de expressão matemática, expressão numérica, a gente resolve sempre ficar dentro dos parênteses primeiro, para depois resolver o resto. A mesma coisa aqui. Se a gente tem prioridades aí nos parênteses, a gente identifica primeiro quem elas são. Primeiro, quem é o conjunto A interseção B? Bom, o conjunto A interseção B é esse conjunto aqui, né? 2 e 3, né? 2 e 3? Isso, 2 e 3. Quem é o conjunto B interseção C? É esse aqui. 2 e 5. Então, a gente já achou A interseção B, B interseção C. Agora é só unir os dois. Quem é a união dos dois? É só juntar todos eles, né? No caso, 2, 3 e 5. e 5. E aí a gente tem nosso conjunto A interseção B, união B interseção C. Certo? Então veja que não é fácil. Se você tiver calma, você consegue identificar cada pedaçozinho do conjunto e resolver numa boa. A gente tem outro exemplo aqui. Vou mudar a cor. A gente tem o conjunto A interseção B unido com o conjunto B. Quem é o conjunto A interseção C, perdão? Quem é o conjunto A interseção C? É esse pedaço aqui, que compreende os elementos 2 e 4. Quem é o conjunto B? Esse conjunto todo grande aqui. Quando a gente vai unir os dois elementos, a gente vai pegar basicamente tudo que está dentro da parte delimitada aí, né? Ou seja, esse conjunto vai ser os elementos, vou escrever aqui no meio. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Tá? Beleza? Tranquilo ou é difícil? Tranquilo até aí. Tá de boa. Então, vamos avançar com a nossa brincadeira. Tá já encerrando para vocês fazerem as perguntas, que o tempo já está avançado. Questão contextualizada. Um dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra parvovirose e 60% contra sinomose. Determine o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças. Então, observe, a gente tem duas doenças, não tem outra coisa a ser interpretada aqui, logo a gente pode já dizer de cara que existem dois grandes conjuntos. O conjunto dos animais que foram vacinados contra a parvovirose e o conjunto dos animais que foram vacinados contra a sinomose. Então, eu já poderia fazer aí dois conjuntos. Conjunto P, parvovirose, conjunto Sim. C, sinomose. Tem um detalhe, a questão me disse que 80% dos animais foram vacinados contra a parvovirose e 60% contra a sinomose. Gente, esses animais fazem parte do mesmo canil. Logo, se eu somar 80% com 60%, eu vou ter 140%, que é uma coisa ilógica na matemática. Tá? Se o total de animais, o total de qualquer coisa em um grupo é 100%, eu não posso superar esse valor. Então, eu vou ter 140% de cachorros, de animais, não faz sentido. Tá? Logo, o que é que está passando do completo? O que é que está 20%. passando? Está passando 40%, né? Está 140%, né? Então, tá passando 40% da referência, achei que era. você faz 80 mais 60, você tem 140%. O que passa de 100? O que passa de 100, que são os 40%, logicamente é aquela parte que é o repetido, os animais que estão repetidos. Logo, eles são colocados aqui no meio. 40%. Quantos foram vacinados contra a parvovirose? 80. Bom, desses 80 eu já encaixei 40, faltam os outros 40%. Quantos deles foram vacinados contra a sinomose? 60. Eu já coloquei 40, faltam 20%. Beleza? E aí a pergunta, determine o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças. Bom, é justamente o que está aqui no meio, que é 40. Na interpretação, quando a gente soma tudo, 40 mais 40 mais 20, a gente vai ver que o total é 100%. E, logicamente, não pode passar disso, né? Não faz sentido. E os animais que foram vacinados contra as duas doenças é justamente a interseção, que é a quantidade de 40% dos animais. Beleza? De boa. De boa? Bom, Suave. como o tempo avança, as outras questões elas têm um padrão parecido, eu vou avançar só para essa é a última, e aí a gente encerra para vocês fazerem as perguntas que vocês desejam. Outra questão que eu avancei, ela é bem parecida. Tá? Diz assim, em um voo proveniente de Miami, a Anvisa constatou que entre todas as pessoas a bordo, passageiros e tripulantes, algumas haviam passado pela cidade do México. Certo? No diagrama U, diagramazinho aqui, ó, U, representa o conjunto das pessoas que estavam nesse voo. P, conjunto P, dos passageiros. M, o conjunto das pessoas que haviam passado pela cidade do México. E A, o conjunto das pessoas com sintomas da gripe influenza A. Considerando verdadeiro esse diagrama, conclui-se que a região sombreada representa o conjunto das pessoas que, de modo inequívoco, são aquelas caracterizadas como. Aí vem as alternativas. Passageiros com sintoma da gripe, que não passaram pela cidade do México, passageiros com sintoma da gripe, que passaram pela cidade do México, tripulantes, por aí vai. A gente vai tentar entender todas essas informações. Mas a gente já pode, de cara,
tentar definir que conjunto é esse sombreado. Ele quer justamente saber que conjunto é esse aqui sombreado, tá? A gente sabe que o conjunto P é o conjunto dos passageiros. M das pessoas que passaram pela cidade do México. E A das pessoas com sintomas da gripe. Influência. Tem alguma pessoa do conjunto P na região sombreada? Não. Então eu já posso excluir, né, P, da brincadeira aqui, né? Sim. Quem sobrou? Sobrou a interseção do conjunto A. Isso aqui não é a interseção de A com M. Né? A interseção do conjunto A com o conjunto M. Só que tirando o pedacinho que pertencia ao conjunto P. Não é isso? Isso. Sobrou conjunto A com M, tirando o pedaço que pertencia ao conjunto P. Logo, quem é A? Pessoas com sintoma da gripe. Quem é M? Pessoas que passaram pela cidade do México. Só que, excluindo, né, não fazem parte as pessoas do conjunto P, que são os passageiros. Logo, só existem duas possibilidades para quem viaja de avião. Ou você é passageiro ou você é tripulante. Faz parte do trabalho ali. Certo? Ou seja, a região sombreada é composta pelas pessoas que têm sintomas da gripe e influenza e que passaram pela cidade do México e não são passageiros. Se eles não são passageiros, eles são tripulantes. Logo, a gente consegue definir Que a letra C é a correta. tripulantes com sintomas da gripe que passaram pela cidade do México. Né? E aqui tem passageiros, a gente já exclui, visto que passageiro não tem nada pintado no conjunto de passageiros. Se aqui tem passageiros também, a gente já exclui. Aqui tem tripulantes com sintomas da gripe que não passaram. Ó, se esse pedaço aqui é interseção com o México, então eles passaram. Então esse não aqui faz com que não seja a letra D. E letra E diz o quê? Tripulantes sem sintomas. Opa, se ele está sombreado aqui na parte que é interseção com o conjunto A, que são sintomas da gripe influenza, também a gente já excluiria por causa disso, restando apenas como resposta a letra C. Tá? Então a gente vai ver vários tipos de questões relacionadas com a teoria dos conjuntos. As questões teóricas, como essa, veja que a gente não fez cálculo algum, uma questão de interpretação, né? Tem que entender a teoria dos conjuntos, a ideia de interseção, a ideia de subtração de conjuntos, e as questões que tem cálculo. Tá? Aqui tem cálculo, aquelas que a gente já fez antes, também não tem nada de absurdo. Mas uma coisa muito comum das questões de conjuntos, sendo elas com cálculo ou sem cálculo, a interpretação é fundamental. Tá? É necessário que a pessoa leia com cautela, leia com calma, com muita atenção, para não deixar escapar informação. Assim como em outras disciplinas vocês devem fazer isso, em matemática, questões do Enem, principalmente, é imprescindível que você esteja grifando pedaços importantes da questão, para que você possa voltar sempre e consultar aquele pedaço. Principalmente se elas forem informações numéricas, porcentagem, número, valores, seja lá grifando na leitura, para ficar mais fácil você voltar naquela informação e extrair dela a resposta necessária. Beleza? E aí, gente, eu quero saber as perguntas, as dúvidas, se deu para entender, se não deu, para a gente voltar e tentar acionar aí qualquer coisa que não foi completada. A mídia vai entender claramente tudo. Rapaz, tô suave. Iramaia hoje só está em poucas palavras. Parece que eu não vou precisar mais ir pro colégio, vou contratar professores para dar aula online para mim. Também acho, vai bem melhor. Bom demais. Conforto em bom casa. demais. E aí, gente, e aí? Mais alguma coisa?
Alguém quer falar alguma Até a coisa? próxima aula. Alex tá aí, professor de história, não sei mais quem tá, deixa eu ver. Juliana falou, não sei se era Juliana, era Juliana, professora, tô vendo aí também. Vocês estão, se alguém quiser falar alguma coisa. Ah, eu não vi esse povo não, cheguei atrasadinha. Tava lavando roupa. Na hora da prova da branca, Matheus. Pra nada, pô, é Dá um paciência. branco da puxa. Então, gente, eu acho que a gente pode encerrar, né? Ninguém tá apresentando dúvida, ninguém quer falar nada. O Os povo professores tá. aqui presentes, não sei se Jota tá aqui ainda, Isana. Quem quer falar alguma coisa, fique à vontade. Eles não tá com dor de cabeça. Então, Mário, eu acho que alguém ainda tem dúvida, gente? Quer esclarecer alguma Não, coisa? Eu tenho uma dúvida. Sim, Iramáia. Pra onde foi que a senhora herdou o Figueiredo? A família da Meu minha Deus. Ah, então, eu sou parente dela, ó. você também é Figueiredo, Já é um conjunto, né? Uma interseção. Vamos investigar isso aí, né? Já é uma interseção entre os tá dois, se né? iludindo por causa do sobrenome, olha. Agora eu passo direto.